Senhor. Magia alguma não poderia tirar a paz desse meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, que encontra o doce nome do Senhor. Verei meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho eu vou, na direção do seu caminho eu vou. Verei meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do amor, gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho eu vou, na direção do seu caminho eu vou, na direção do seu caminho eu vou, caminho eu vou, caminho eu vou. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até ele aparecer aqui. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É um prazer te receber aqui. No último programa nós começamos a falar de tecnologia, falamos de transmissão de culto online, pandemia, como é que isso trouxe um impacto na vida da igreja, muita igreja querendo se envolver com isso, querendo usar a tecnologia, a internet. E hoje, um assunto muito importante, uma ferramenta que evolui a cada dia e é assustador, a inteligência artificial. Qual a relação disso com a igreja? Será que a gente tem que ter medo, a gente tem que fugir, ou a gente pode usar para a glória de Deus? Eu continuo conversando aqui com o pastor Maicon, lá da Sexta Igreja, aqui de Governador Valadares. E aí, Maicon, para começar, o que é inteligência artificial? Para quem não sabe nada de inteligência artificial. Vai muito de qual nicho de inteligência artificial, né? Mas basicamente é uma ferramenta tecnológica que tem uma capacidade ainda que limitada de fazer coisas e operações que normalmente seres humanos faziam, né? Então, como escrever textos, fazer vídeos, criar imagens artísticas ou simular fotos, né? Então, ela tá aí interagindo com a gente como se fosse meio que um outro tipo de ser inteligente, apesar de nós sabermos que é uma criação humana e que tem suas limitações, mas é sim um nível de inteligência. As mais utilizadas hoje são as de linguagem, né? E produção de texto, chamada de LLM lá, que é a sigla, que são
Elas analisam parâmetros de linguagem, como você conversa com elas, e aí elas começam a analisar contexto, forma de expressão, e ela vai fazendo um mapeamento da linguagem, ela investiga, né? Hoje elas acessam a internet e ela faz uma investigação dentro da conversa e vai te oferecendo respostas. Até então, a gente fazia uma pesquisa no Google, né? Uhum. Vai lá e fala assim, pesquisa uma receita de bolo. E aí apareciam os sites com receita de bolo. Agora, se eu falo lá na inteligência artificial, me dê uma receita de bolo zero açúcar, ela vai desenvolver já especificamente personalizado naquilo que eu pedi. Então, ela não mais me aponta lugares para eu ir, ela me dá uma resposta articulada, né? Então, encurtou muitos caminhos. É impressionante. Esses dias eu fiz para mim uma espécie de personal que cuida da minha dieta. Eu tenho uma pessoa, um ser humano que faz para mim. E aí eu coloquei a minha dieta lá para ele. E aí eu andando no supermercado, eu tiro foto dos rótulos, né? Das tabelas ali de nutrição e tal, de calorias e tudo. E eu vou perguntando para ele assim, isso aqui eu posso comer? Isso aqui eu posso fazer isso? Aí ele vai me respondendo. E é interessante que um dia eu falei assim, eu tô com muita vontade de comer pizza, mas eu sei que eu não posso exagerar na pizza. Me manda uma receita aí de uma pizza proteica. E ele faz certinho, ele vai pesquisa. É impressionante, realmente, o que pode ser feito. Agora, você estava contando a gente começar, como é que você conheceu, só para o pessoal saber da sua história, como é que você conheceu esse tipo de inteligência, a gente falando aqui de chat e outras coisas mais... mas conta aí, como é que você conheceu essa inteligência artificial e como é que você ficou surpreso com isso? É um pastor amigo meu, a gente sempre interage muito sobre esses assuntos, né? Aí um dia ele me mandou um texto devocional, assim, um comentário básico de um versículo e falou, e aí, o que é que você acha? Eu li, falei, não é algo brilhante, mas... tá bem escrito, não tem nenhuma heresia aqui, explicou o texto bíblico direitinho. Eu falei, ficou bom. E aí ele foi e falou, se eu te dissesse que isso foi uma inteligência artificial que criou, é mesmo? É. Aí foi onde ele me passou o link do site, né? E eu comecei a interagir, fazer algumas perguntas. Falei, que interessante, né? Aí eu começava a fazer perguntas teológicas, o que você acha? De debatia com a inteligência, né? Fui testando os limites dela, e foi assim, foi através de uma provocação dele, né, nesse sentido. Olha só que a brincadeira dele foi assim, daqui a pouco vão substituir a gente, porque já tem um site aqui, já tem um site aqui que faz devocional. Imagina esse troço pregando daqui a pouco. Já tem um que faz o nosso rosto, faz um avatar da gente, né? Eu lembro que quando eu conheci com um produtor daqui, e ele me mostrou, no primeiro momento eu vi e pensei assim, aquela resistência, né? Isso não é grandes coisas, ou talvez isso não vai substituir a gente, né? Mas aí depois eu fui mexendo e eu fiz igual você vai nos limites, né? E aí você começa a ficar impressionado. Gente, olha onde isso chega. E isso acaba gerando... me impressiona, mas eu sei que muita gente tem medo disso, porque nós temos aí algumas décadas para trás muitos filmes que criaram terror em volta da inteligência artificial, como se fosse o princípio de um apocalipse onde a inteligência vai dominar o mundo e seres humanos não vão existir. Revolução das máquinas. Revolução das máquinas. Em relação a gente, né, que é crente, a igreja, o crente tem que ter medo? Ou ele pode aprender alguma coisa com tudo isso? Eu acho que a gente pode aprender, né? Como a gente falou na semana passada sobre tecnologias que sempre que iam chegando, traziam consigo novidades. E a gente, mineiro que estava observando, vamos ver como é que é esse negócio, vamos experimentando, e a gente conseguiu adquirir boas experiências numa utilização sábia. Então, eu creio que com uma utilização sábia, coerente com a nossa visão de mundo, com a nossa fé, nós temos muitos benefícios, né? No episódio passado eu falei sobre preguiça, né? Então, a inteligência artificial está aí para testar muita gente nisso,
né? Ao invés de eu fazer alguma coisa, eu mando ela fazer para mim. Sim. Então hoje você tem inteligência artificial que cria música, né? Que cria foto, que cria vídeo. Já compõe a música. Compõe a né? música, faz tudo. Então, ela pode ser uma tentação pecaminosa, um risco nesse sentido de eu vou agora passar a ser um preguiçoso que delego tudo para uma máquina fazer por mim, ou utilizá-la como uma ferramenta. Sim. Né? Então, eu creio que se nós usarmos com essa sabedoria, com esse discernimento de que não é algo para me substituir, não é algo para me levar a agir com preguiça, com negligência, com displicência, mas uma ferramenta a mais que eu tenho à mão para fazer aquilo que eu já fazia, otimizando o meu tempo e otimizando até resultados, eu acho que aí é muito benefício e que a gente, como cristão, tem muito a colher de frutos bons numa boa utilização. Sim, eu pensei muito sobre como que ela é importante para otimizar o tempo. Eu achei isso para mim no início foi que me impressionou. Essa aqui pode me ajudar muito em algumas tarefas e isso vai potencializar o meu trabalho. E é igual você falou, ter sabedoria para usar, tem gente que vai usar para maldade, copiar a voz de alguém. Eu já vi vídeos assim de cópia de voz impressionante. Se me mandar, eu acredito. E pessoas podem usar isso pro mal, né? Como, por exemplo, você falou de preguiça. E tem uma coisa que a gente tem que se dedicar muito no ministério, que é pregar. Sim. A inteligência faz uma pregação, deixa ela pronta para você, ou ela ainda é insuficiente, tem alguns elementos que você precisa aplicar nela. E uma pergunta extra, né? É correto eu usar ela como ferramenta para eu pesquisar, estudar um texto bíblico e preparar uma mensagem para a igreja? Primeiro, se ela faz um sermão, sim, ela faz. Posso simplesmente chegar e dizer assim, prepare para mim um sermão no Salmo 23 com 3 pontos de aplicação. Ela vai preparar. Mas, primeiro, eu acho que o resultado, se eu simplesmente disser isso, ele é muito ruim. Vai ser insuficiente. Insuficiente. Né? E segundo, eu não conseguiria jamais colocar a cabeça no travesseiro sabendo que eu fiz algo dessa natureza, porque é algo muito sério. Uhum. Né? Então, se eu quiser agir com preguiça e com a maneira de um caráter muito duvidoso, aí, com desonestidade, sim. E a outra resposta também é sim, eu posso usar e eu particularmente tenho usado, como eu disse, como ferramenta. Como a gente sempre utilizou ferramentas anteriormente. Né? Eu dou o exemplo da chave bíblica, né? Aquele livro que a gente tinha, que tinha as correlações de textos bíblicos, dizendo, esse versículo, essa fala de Jesus aqui é uma citação lá de Isaías tal. Sim. O apóstolo Paulo aqui está citando que falou Jeremias. Essas conexões. A chave bíblica era... Tem pelo menos 3, eu acho. Cada um de um tamanho diferente. Que era para ajudar a gente nisso. Eu quero hoje falar sobre arrependimento. Deixa eu pegar um livro aqui e ver aqui a lista de textos bíblicos que falem sobre arrependimento. Então, hoje, com a inteligência artificial, as minhas chaves bíblicas estão, digamos, aposentadas, né? Eu vou lá. Mas antes disso, a gente já tinha bons softwares que a gente utilizou no seminário, né? Nós somos contemporâneos lá em Belo Horizonte. Sim. Na nossa época, nós tínhamos o BibleWorks. Sim, eu usei. Antes dele teve o Libronics, que eu cheguei a usar também. Uns mais simplesinhos, tinha o eSword, né? Que também a gente chegou a utilizar. Os professores até falavam muito ensinavam disso, a gente no BibleWorks. Hoje os seminários da IPB têm parceria com o Logos, né, que é o que a gente mais utiliza hoje, que são softwares que, ao invés de eu lá fazer uma exegese do texto, de eu sair, pegar um dicionário, traduzir termo por termo, eu paro o mouse em cima ali e aparece já a definição. Sim, impressionante. Né? Então, a inteligência artificial também faz esse trabalho. Então, eu utilizo como ferramenta. Então, às vezes, eu
eu vou, na introdução do sermão, eu vou tratar sobre paz. E aí eu quero pensar assim, nossa, eu queria umas pesquisas acerca de ansiedade, de depressão, como que as pessoas têm andado aflitas, angustiadas. Ao invés de eu sair procurando o site, eu vou lá e peço para a inteligência artificial, cite para mim, liste para mim, pesquisa. Então ela já me ajudou nessa fase de pesquisa. Depois eu vou ler as pesquisas e tal, falar, essa é boa, essa não é, e eu vou juntando. Outra coisa que eu faço bastante é pegar os comentários, que às vezes, você sabe disso, a gente fala assim, nossa, esse comentário aqui é de um excelente autor e ele está falando sobre o texto que eu vou pregar. Deixa eu ler o que ele está falando. E aí você lê 30 páginas e tinham as 2 linhas assim, fala, não, isso aqui eu acho que eu vou usar. Não é? Sei como é que é. E aí, uma das coisas que eu faço muito com ela é, faça um resumo para mim desse aqui. Tá bem o que eu quero mesmo. Aí eu pego e vou ler e eu vou preparar. Então, eu uso de fato como ferramenta. O labor ainda é meu. A direção é toda minha. Isso é importante. Né? Porque, a gente falar, né? Porque não é a inteligência artificial que direciona a minha relação com o texto bíblico. Eu gosto de pregar algo que já falou meu coração, algo que eu já tive uma experiência devocional com Deus, de oração, de leitura daquele texto. E aí depois eu vou orientando a inteligência para ela me ajudar a produzir o texto final do que eu vou pregar, revisar depois as questões linguísticas e tudo mais. Então ela é uma ferramenta, como qualquer outra. Ela não me substitui. Então eu a utilizo com essa preocupação sempre. Eu estava esses dias conversando num outro programa desses com um rapaz e eu dizia isso para ele. Falei, olha, eu acho que o meu tempo de preparação de sermões não diminuiu. Eu acho que eu continuo gastando praticamente ou exatamente o mesmo tempo. Só que hoje eu sou capaz de cobrir uma vastidão maior de conteúdo. Porque muita coisa que às vezes eu falava, não vou ter nem tempo de pesquisar aquela fonte ali, porque senão eu não vou ter tempo de preparar. Eu não vou ter tempo de analisar essa perspectiva aqui. Às vezes você vai pregar num texto que tem divergências teológicas e fala, não vou ter nem tempo de pesquisar aqui as divergências, o que um católico romano pensa sobre isso, o que um arminiano pensa sobre isso. Com a inteligência artificial, eu passei a ser capaz de cobrir um território até maior na hora de preparar. Pôr eles para debaterem. Né? Eu debato com ela, falo, me dê uma interpretação desse texto como uma pessoa com a linha teológica tal interpretaria. E aí vai me ajudar a falar, tá, esse aqui é o ponto de vista. Ou às vezes aquele termo grego ali que tem algumas divergências sobre a tradução e isso implica... Quais são as linhas de pensamento? Às vezes, para indicar literatura, né? Fala, me indique livros sobre o assunto tal de linha reformada. Tá aqui esse autor. Então, se tornou uma ferramenta muito útil, mas não me substitui. Então, eu continuo gastando o mesmo tempo para preparar. Eu sinto isso também. Mas só que eu falo que eu ganhei uma segunda mente que tornou assim um negócio muito prazeroso, que eu fico o tempo todo debatendo, conversando, falando, isso aqui ficou ruim, não ficou bom. Não, isso aqui ficou. Revisa isso aqui. Então eu estou ali lendo, inserindo coisas, perguntando, aprendendo. Então o meu processo de estudo, de preparação de sermão, ele foi muito aprimorado. E aquela parte da nossa devoção, a nossa espiritualidade, a nossa fé em relação à reverência que nós temos com o texto, a seriedade com a qual nós tratamos comunicar ao povo de Deus as verdades que Deus quer falar para esse povo, isso a gente jamais pode perder. Porque se a gente perder, aí nós vamos estar pegando essas ferramentas e colocando-as para fazer um trabalho que deveria ser do Espírito Santo em nós, e nós estamos aí agindo de maneira desonesta e trazendo malefícios para o povo de Deus. Né? Deus pode até converter o mal em bem, mas nós estaríamos agindo de uma maneira
leviana, de uma maneira pecaminosa. Então, no resumo disso tudo, eu acho que ela é capaz de fazer, mas se você deixar só ela fazer, fica muito ruim. Sim, Agora, sim. mas eu acho que nós podemos usar, e se a gente usar bem, se a gente souber guiá-la bem, ela vai entregar muita coisa boa que vai edificar o povo de Deus e que vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, porque fomos nós que guiamos todo o processo. Assim como quando eu lia ou leio um comentário e uso aquelas perspectivas, aquelas ideias ali de um comentário na hora de pregar, eu continuo lendo, estudando e levando. Sim. Então, isso não mudou. O labor não muda, a comunicação não muda. E a nossa experiência particular com o texto não deve mudar, né? O que vai ser um grande problema é se você falar assim, não, vou gastar a minha semana aqui o tempo todo fazendo o que eu tenho de fazer, e lá no sábado à noite ou no domingo da tardezinha eu falo, ChatGPT, crie para mim um sermão para eu pregar hoje à noite. Aí eu teria um grande problema. Mas quando eu estava lá no seminário ainda, né, tinha alguns pastores mais experientes, mais velhos, né, que falavam assim, eu às vezes chego no domingo à tarde, ainda não sei o que vou pregar, aí eu vou lá no site do fulano de tal e pego uma mensagem pronta. E aquilo, já lá naquela época, me assustava, né? E é importante você falar isso. Quando as pessoas me perguntam sobre inteligência artificial, eu falo com elas assim, isso não exclui o nosso trabalho. Não. Porque a gente tem que ler, tem que pesquisar, a gente tem que, pelo menos, entender o assunto para saber se aquilo está certo ou não. Eu falo com as pessoas assim, não é uma mágica, é uma ferramenta muito, muito boa. Sendo utilizada da maneira correta, falar sobre... pessoas falando sobre ética e tal, usando da maneira correta, é para a glória de Deus e pode ser uma grande ferramenta para nós como igreja, né? Para amplificar, né, esse trabalho nosso e otimizar o nosso trabalho. Isso é uma coisa importante porque, assim, apesar do crescimento da tecnologia, a nossa missão como igreja continua, né? E aí, avançando aqui pro final da nossa entrevista, infelizmente a gente tem pouco tempo e a gente pode até conversar mais depois, eu sempre peço meus convidados para deixar alguma palavra para a igreja, para quem assiste a gente. Tem pessoa de todos os status sociais, assim, que acompanham a gente, que talvez ouvem a gente falar sobre isso, eles estão assim, meu Deus, o que é isso, né? Não chegou isso ainda para mim lá na minha igreja. Uma mensagem de encorajamento para esses irmãos e irmãs. Olha, não tema, use da maneira correta, algo que possa motivá-los aí na missão como igreja do Senhor. Minha palavra é exatamente essa, né? De que tudo aquilo que é verdadeiro, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso pode ocupar o nosso pensamento e isso glorifica a Deus. Então, se na nossa utilização dessas ferramentas nós agirmos de acordo com a nossa fé, pautados na palavra de Deus, na obediência a Cristo, nós poderemos chegar no final de toda a utilização dela e dizer: fui fiel ao meu Deus e ele foi glorificado. Sim. Então tenha sempre essa preocupação. Agora, se por outro lado você agir de maneira diferente, você também vai lidar com um outro tipo de sentimento, um outro tipo de constatação, que é: eu fui infiel ao meu Deus. Eu me aproveitei de algo que poderia ser um benefício para desonrá-lo, para, ao invés de promover bênção e edificação para o povo de Deus, promover engano para ele. Então, a utilização da ferramenta. Então, se eu posso deixar um recado para cada crente que vai utilizar, o professor da escola dominical, o irmão pastor, né, o colega pastor, tenha esse discernimento. Não deixe nunca que uma ferramenta substitua o seu labor. E para aqueles que têm suas
suas dúvidas, andam ressabiados, eu te entendo. Eu também sempre me questiono, né? Quando eu fui escrever sobre o assunto, né, o livreto que eu escrevi, a parte inicial dele é toda sobre as questões éticas e espirituais na utilização, né? Então, quem pegou o livro para ler falou assim, não, deixa eu aprender como é que eu uso a inteligência artificial. Teve que ler lá umas 20 páginas falando assim, antes de usar, lembra que você é crente. E dando o passo a passo de como um cristão deveria utilizar. Então, não tema, mas use com discernimento, que é o que vale para tudo na vida, né? Uma faca para você passar manteiga no pão, você pode usá-la para a glória de Deus ou você pode usá-la para matar alguém. Sim. E é tudo na vida. As coisas, elas são muito impotentes em relação a como nós vamos nos relacionar com ela. Então, é sondar o nosso coração e pedir que Deus o sonde, acima de tudo, para entender quais são as nossas motivações, os nossos caminhos, para que nós façamos tudo sempre para que Ele seja glorificado. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Temos muitas ferramentas. A gente poderia falar sobre várias aqui. Geração de imagem, vídeo. Esses dias eu estava testando a nova de vídeo que entrou no meu no meu assistente. Eu chamei de meu assistente. Aí a Sora. Aí eu comecei a ver e eu falei para um amigo meu assim, rapaz, é impressionante, mas aquela mão ali ainda não tá tão perfeita não. Deus fez mais perfeito, né? E é impressionante, apesar de todo o avanço, a gente ainda consegue notar que falta, né, aquela sensibilidade humana, e não sei se vai chegar nesse ponto, mas vamos usar da maneira correta, né? Muito obrigado, Deus abençoe você lá na Sexta Igreja, seu trabalho, os membros lá da igreja, e eu espero que continuem crescendo e usando essas ferramentas para a glória de Deus. Amém. Obrigado pelo convite. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Você pode ser muito abençoado por essa conversa e aprender muita coisa. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, você pode compartilhar esse vídeo com alguém, deixar um comentário, uma dúvida, algo que a gente possa te ajudar. E no mais, que Deus te abençoe e que Deus possa sustentá-lo e dirigi-lo no uso das ferramentas que Ele tem colocado em suas mãos. Um grande abraço e até a próxima. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.